Fala, superceiros, aqui é o Super Malva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, quem não está inscrito no canal, se inscreve lá e dá aquele joinha, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, ficar fortão com cara de super-herói. Então se inscreve lá, dá aquele joinha e vem com Super Malva. E vamos dar sequência aí na nossa videoaula com o texto Educação para a Democracia, da Maria Vitória de Mesquita Benevides. Vamos trazer o texto aqui para frente. Nós vamos para a nossa página 7, que a gente vai começar aqui um tema novo, que é a concepção clássica. Deixa eu dar uma olhada se está tudo ok. É isso aí, ó. A concepção clássica. Então vamos lá, pessoal. O pensamento clássico, como é sabido, qualificava a educação como uma instituição política, isso é, como elemento da organização do Estado. A principal tarefa dos governantes, vamos aumentar um pouquinho aqui, galera. Aqui, a principal tarefa dos governantes no mundo greco-romano era justamente propiciar a educação de cidadãos ativos e participantes. Essa era considerada a principal virtude, a arete de um regime político. A formação da sociedade pressupunha um povo adulto na política, e não tutelado ou meramente indiferente. Era este, certamente, leitmotiv de Platão, no diálogo com os sofistas e certamente o de Aristóteles, em política e em ética a Nicomaco. A educação, segundo Aristóteles, deveria inculcar o amor às leis, elaboradas com a participação dos cidadãos, mas a lei perderia sua função pedagógica, se não se enraizasse na virtude e nos costumes. A lei torna-se simples convenção, uma espécie de fiança que garante as relações convencionais de justiça entre os homens, mas é impotente para tornar os cidadãos justos e bons. Daí a ligação estreita entre costumes democráticos e regime democrático, assim como a importância da educação pública para a salvaguarda da ética e do respeito às instituições. Bem mais tarde, vale lembrar a importância dos costumes para a compreensão da vida de um povo e de suas leis. Seria brilhantemente reforçada nas teses de Montesquieu e de Tocqueville. Caramba, cada nome, hein? Para o primeiro, os costumes de um povo escravo fazem parte de sua servidão. Os de um povo livre fazem parte de sua liberdade. Para o segundo, as leis são sempre instáveis quando não se apoiam nos costumes que formam a única puissance resistível e durável em um povo. Voltando à política de Aristóteles, percebe-se que, como o autor admite, dentro da categoria dos cidadãos ativos, a possibilidade de o governado tornar-se governante, pois os mais nobres valores morais são os mesmos para todos os indivíduos e para a coletividade. Cabe à educação inculcá-los. Ora, se isso é razoável e desejável, a educação para a democracia é necessária também para formar governantes. Vamos lá, galera. Um primeiro parágrafo extremamente gigante aqui. Então vamos por partes. Em primeiro lugar, aqui fala muito sobre a democracia na visão greco-romana. Então os grandes defensores da democracia estavam ali na época, né, desse período. E uma das coisas que eles falam aqui é que eles queriam que a política ela fizesse parte da educação e a educação parte da política. Mas de que forma? A tornar os cidadãos democráticos, formadores de suas opiniões, formadores de suas próprias leis, formadores e executores daquilo que era melhor para si, de que eles julgavam que fosse melhor para si. E uma coisa que fala aqui também é que está falando muito sobre lei e que a lei, na verdade, ela acaba tendo uma função ali, como falou aqui, de fiança, né? Ou seja, quando você precisa da lei, você contrata um advogado e fala, não, olha, isso é um direito meu, está na lei. Olha, fulano quer tomar um pedaço da minha terra, mas está na lei, essa terra é minha por conta disso, disso, disso. Mas ninguém pratica a lei no seu dia a dia. E eles mencionam aqui a ligação estreita, né, entre essa questão dos costumes democráticos e o regime democrático. Então, assim, a lei, na visão desses, como que é a palavra? Esses democratas, aqui, essas pessoas que defendiam a democracia, né, esses especialistas, filósofos gregos, na visão deles, a lei ela tem que fazer parte do dia a dia. E aqui tem uma parte que fala, uma espécie de fiança que garante as relações convencionais entre os homens, mas é impotente para tornar os cidadãos justos e bons. Então, assim, dizendo que as leis, ela não tem esse poder de tornar uma pessoa mais justa no seu dia a dia, uma pessoa mais benéfica no seu dia a dia, ou seja, ninguém pratica a lei porque é o correto, porque é aquilo que tem que ser praticado. Ele pratica a lei quando é do seu interesse. Então, cada um acaba fazendo o que quer, e aí quando chega na hora que precisa da lei, que dá o bololô ali no meio, aí cada um quer se pautar no seu direito legal. E a lei
segundo o desejo deles, era que a lei ela fizesse parte do nosso dia a dia. Se você não jogar um papel de bala na rua, não porque, vou jogar um papel de bala na rua, tem um guarda ali, ele vai me multar. Não porque ele vai te multar, mas você não vai jogar um papel de bala na rua porque é errado, porque você está sujando a cidade, porque aquilo vai pro bueiro, vai entupir, né, vai dar enchente depois. Olha, você não vai atravessar um farol vermelho porque, não vem carro nenhum, então eu vou atravessar. Você não vai atravessar aquele farol vermelho porque não é correto. Mas não tem carro nenhum passando. Tá bom, mas uma criança vê um adulto atravessando e ela vai achar que pode. Então, quando você aguarda, mesmo ali não tendo nenhum carro passando, quando você aguarda o farol ficar verde para você passar, o farol do pedestre, quando você aguarda aquele farol abrir para você passar, você está mostrando para a criança que o respeito à lei ele é importante para a sua segurança. Né, para os bons costumes. Então a lei ela não pode ser assim, funcionar como uma fiança ou como um castigo ali, né, uma punição quando você faz algo errado. A lei ela tem que estar presente no dia a dia. Por mais que seja difícil, poxa, mas aí eu ganho alguns segundos, alguns minutos aí, se eu passar esse farol, não está passando nenhum carro, eu atravesso. Só que sempre vai ter alguém olhando. E às vezes, como eu falei, pode ser uma pessoa que está com um processo de personalidade em construção e ele vê e ele acha que pode fazer. Eu, por exemplo, cometi muitos erros da minha vida, cometo até hoje. Por quê? Porque eu fui mal instruído. Né? Sempre falar um pouco a mais do que deveria. Por quê? Porque eu fui criado numa família que não tinha instrução. E essa família, gente, as coisas que eles faziam, que eles cometiam ali, muitas vezes eu praticava errado sem saber. Às vezes acontece isso na sala de aula com a gente. A gente tem um aluno que fala ali uma palavra que não deve, tem uma atitude que não deve, porque em casa ele está acostumado a ver os familiares fazer aquilo. Então, se o familiar ele fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, ele nem vai precisar falar para o filho vai obedecer o pai, ele vai olhar e vai falar, poxa, meu pai faz assim, eu tenho que fazer igual. Então, as leis, elas deveriam fazer parte do nosso dia a dia. Não porque, se eu fizer isso eu vou ser preso, mas porque se eu fizer isso, está errado, eu vou prejudicar alguém de alguma forma. Beleza? Então era essa a visão que eles tinham assim. E hoje a lei ela não tem esse poder de tornar ninguém bom, ninguém justo. A pessoa só utiliza da lei quando ela acha necessário ali para se defender. E tem um outro ponto aqui que eu também achei legal. Sim, que fala assim, os costumes de um povo escravo fazem parte da sua servidão e os de um povo livre fazem parte da sua liberdade. Por que um povo livre, gente, ele permanece livre? Porque ele não aceita muitas coisas. Tá? Se você passar por cima da liberdade do povo, passar por cima dos direitos, o povo faz o quê? Ele vai lá e vai garantir que aquele governante saia do poder. O povo escravo, ele acha que, olha, eu quero a liberdade, mas ele espera sentado. Se todos os escravos, vou dar um exemplo, todos os escravos se juntassem todos ao mesmo tempo e falassem eu não vou trabalhar, não ia ter feitor para bater em todos os escravos. Eles dominavam as coisas. Tinha arma, tinha tudo, mas era aquela questão. Teve muitas pessoas que se rebelaram, morria ali 1, 2, 3, só que não tinha bala para todo mundo. E chegavam a hora que eles tomavam a casa, tomavam os senhores, tomavam tudo. Então, assim, o costume do povo de achar assim, olha, alguém vai vir libertar a gente, né? Isso aí acaba fazendo parte que a pessoa permaneça na sua servidão. Porque ele não faz nada para mudar. Então, quando fala de escravo, aqui eu dei o exemplo da escravatura negra, mas isso aqui acontece até na vida real hoje. Um povo ali, você vê, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, professores. Muitos professores às vezes reclamam de gestão, de coordenação, seja nas redes municipais, estaduais, públicas, ou até mesmo numa rede privada, embora a rede privada é mais complicada, porque o diretor manda todo mundo embora, porque a escola é dele, mas assim, uma rede pública, seja estadual, municipal, ou até mesmo federal, quando o professor fala assim, porque fulano assim, fulano assim, fulano assim, mas quando chega um superior e pergunta alguma coisa, todo mundo se cala. E 1 ou 2 professores que abrem a boca para defender o grupo, eles acabam ficando sem apoio porque o resto da massa tem medo de ser punido de alguma forma e se cala. Então, assim, o professor, muitas vezes, ele acaba sendo responsável por aquela má gestão que ele está tendo, por aquele regime opressor que ele está passando ali. Eu mesmo dei aula muitos anos numa escola, gente, que eu era muito oprimido, eu não tinha como sair para ir para outra escola. Era uma situação ali que eu estava meio preso naquela escola, e por questão de pontuações, tudo. E assim, eu tive que passar muitos anos ali, e gestão em cima de gestão, uma gestão opressora. E aí, cada vez que eu abri a boca, a minha esposa mesmo chegou para mim e falou assim, você para de ficar falando porque você só se opõe, ninguém abre a boca. E as pessoas, quando você vai defender o grupo, o próprio grupo acaba esculachando você de alguma forma, porque eles têm medo. Então, se todo o grupo se juntar e for para cima, as coisas mudam. Mas quando você tem ali professor que reclama, quando você chega ali num ponto em que todo mundo deveria se unir,
Você consegue remover uma gestão de uma escola, mas não, uma má gestão, né, de uma escola. Mas não, o grupo fica com medo, todo mundo começa a recuar, e daqui a pouco aquele que faz as coisas ali pela questão da democracia, para defender o grupo, acaba passando ali, né, ele que acaba sofrendo a repressão depois, a represália, sozinho. Beleza? Então, quando fala que assim, os costumes de um povo escravo fazem parte de sua servidão, gente, é porque muitas vezes a ferramenta está na tua mão, mas você não sabe usar, você tem medo. Tá? Então, se todo mundo se juntar e fizer parte da nossa cultura, a gente não vai aceitar tal coisa, a gente vai para cima ali. Gente, isso em todo o âmbito, seja o âmbito escolar, seja o âmbito como cidadão, como tudo na vida, beleza? Então, assim, se todo mundo ali se juntar e mostrar que está errado, que não é desse jeito que funciona, você consegue mudar a sua cultura. Mudando a sua cultura, você consegue mudar o seu meio de vida, beleza? Foi um ponto que eu achei muito legal aqui. Ainda lembrando a atualidade do pensamento clássico, em De República, de Cícero, Cícero defende a educação específica para o governo, para servir o Estado. Considerava, por exemplo, muito estranho que os sábios leigos da arte da navegação se declarassem aptos a comandar um navio em situação de turbulência, se assim fosse necessário, embora jamais houvessem tentado em mares tranquilos. Justificavam o desprezo pelo estudo e o ensino das coisas do governo, da res pública, porque acreditavam poder assumi-lo em caso de crise. Ora, argumenta o cônsul romano, a simples possibilidade da responsabilidade pública exige a aquisição de todos os conhecimentos os quais ignoramos, se algum dia precisarmos deles nos valer. Gente, tem muita aquela coisa assim, né? Isso aqui, eu vou dar um exemplo básico aí. O pedreiro, né? Eu construo casa há 30 anos, tudo. Tem uma situação, por exemplo, uma colega minha de trabalho, que o genro dela é engenheiro. E quando foi construir a casa dela, tudo pedreiro, começou a meter coluna para tudo que é lado, e o genro dela, que é engenheiro formado, falou, não, pode tirar essa coluna vai nos atrapalhar e ela não é necessária. E o pedreiro ficou com medo, não vou tirar, vai cair a casa. Ele falou, não vai. Por quê, gente? O engenheiro, ele estudou, ele pegou a parte da física, a parte da matemática, geométrica ali, ele tem todo o conhecimento sobre peso, sobre distância, sobre espessura, sobre comprimento, né? Ele tem todas as coisas ali que mostram a possibilidade ou não de algo, né? E o pedreiro, não, vou exagerar aqui na estrutura porque eu tô com medo que cai. E aí, às vezes acaba exagerando tanto que acaba prejudicando ali a estrutura da casa, né? Um exemplo aqui, mas pode ser usado para tudo. E o engenheiro chegou ali, ele mostrou, ele falou, não, eu estou assinando o documento, eu sou responsável pela obra, pode tirar essa coluna, ela não é necessária, ela vai nos atrapalhar. E assim, o pedreiro ficou ali preocupado, porém a casa já está lá 5, 10 anos e até agora não aconteceu nada. Então, assim, essas pessoas, eles nunca tinham entrado num mar calmo e garantiam que davam conta num mar turbulento. E aí, eles desprezavam a questão dos estudos, que na época, vou dar um exemplo aqui esporádico, o pessoal calculava o vento, a pressão, a força da água, a distância que estava, e aí através daquelas pequenas contas ali, eles conseguiam ter uma noção de como seria, se aquele barco aguentaria. Eu gosto muito de videogame, pessoal, e tem o jogo da Assassin's Creed, que é uma saga muito bacana, e tem alguns dos jogos aí, que é o Assassin's Creed Origins, o Assassin's Creed Odyssey, e até mesmo o Valhalla, que é meio que uma trilogia. Tem situações ali que eu tô jogando e eu pego um barquinho e eu tenho que chegar numa ilha. E ali os protagonistas, né, do jogo falam assim, olha, esse barco não serve para essas águas, eu não deveria navegar aqui. Porque o protagonista tá falando aquilo para mostrar para mim que tô jogando que aquele barco não vai chegar até a ilha. E é dito e feito, pessoal. Quando vai chegando no meio do oceano, qualquer onda um pouco mais forte, o barquinho vai se quebrando e logo eu tenho que chegar ali 500, 600 metros a nado na ilha, né? Isso num jogo de videogame. Porém, você vê, a embarcação, tinha diversos tipos de embarcações, com diversos tipos de cascos, né? E ali, os especialistas, os estudiosos da época falavam, olha, esse barco não vai suportar, ele é um barco pequeno, ele é um barco leve, ele é um barco estreito, ele não vai suportar as ondas no meio do mar, porque, olha, a cada tantos metros, a pressão do vento sobre a água, tal. E essas pessoas aqui, eles desprezavam os estudos. E aí a história acaba mostrando aí muitos navios naufragaram aí, talvez nem precisassem ter naufragado, né? Vocês pegam aí, por exemplo, o Titanic, que foi um navio que, é o navio mais isso do mundo, mais aquilo. Fizeram um leme curto para ele que não
dava a possibilidade de uma curva mais longa, porque o navio era muito grande, eles falavam, não, vamos fazer curva suave com o navio, para não comprometer isso ou aquilo outro. Então não calcularam ali que o navio, numa necessidade de uma virada mais brusca, o navio não comportaria. Então o leme dele virava pouco, estava escuro no meio do mar lá de madrugada, não viram o iceberg, quando viu, estava perto demais, não dava para virar, para desviar a tempo e a tragédia aconteceu. E o casco também ali não estava projetado para o estrago que aconteceu. Podia estourar ali 3, 4 comportas, porém estourou 5, o navio já não estava mais. E para piorar, o navio estava projetado para tantos botes ali e colocaram metade dos botes porque falou, não, vai entalhar o convés, esse navio não afunda. Gente, todo mundo aí conhece a história do Titanic através de filmes, documentários, né? E vocês veem, tudo isso por quê? Porque não respeitavam os estudos, estudiosos, as perspectivas, pessoas ali, especialistas que falaram precisa ter tantos botes, olha, precisa ter um leme mais longo aí que permita uma virada brusca caso haja necessidade. Tudo isso foi ignorado e tá aí. Foram colocar pela ganância, querer aproveitar mais espaço, querer fazer um monte de coisa e no final das contas o navio mais seguro do mundo naufragou na sua primeira viagem. Então isso acontece, gente, quando você despreza o estudo tá ali para garantir que tudo seja feito da melhor forma. E aqui eles colocavam aí, né, os navegadores lá que desprezavam os estudos e muitos aí afogaram, naufragaram por estupidez, porque colocavam um barco que não estava preparado para a tempestade ali. Beleza? Ou até não tinha velas ali adequadas, né, para fazer uma manobra, para conseguir sobreviver numa turbulência. Agora nós vamos começar um tema novo que é os valores republicanos. Vamos dar uma olhada aqui. A educação para a democracia na dimensão de formação de governantes significa, concretamente, a preparação para o julgamento político necessário à tomada de decisões. Trata-se de enfrentar problemas dos mais variados tipos e critério para o julgamento será sempre o da justiça, decorrente dos valores da liberdade, igualdade e solidariedade. Logo, a educação para a democracia é uma formação para a discussão, para a argumentação com pressuposto do valor da tolerância. Nessa ordem de considerações, deve-se entender por valores republicanos, basicamente: respeito às leis acima da vontade dos homens e entendidas como educadoras, no sentido já visto da antiguidade clássica. Todo verdadeiro republicano, ensinava Rousseau, bebia no leite de sua mãe o amor da pátria, isso é, das leis e da liberdade. A teoria democrática de Bobbio apoia-se justamente no entendimento da transparência, da legalidade e da legitimidade dos procedimentos das regras do jogo, entre as quais destacam-se as leis a serem decididas em processos regulares e amplamente participativos. Tudo isso aqui, gente, é muito técnico, porém, a gente tira uma lição aqui logo no começo. Respeito às leis acima da vontade dos homens, entendidas como educadoras. Tem muitas leis, gente, que tem que estar acima daquilo que a gente quer. Por exemplo, coisa mais recente aí que aconteceu. Aquele submersivo lá daquela empresa onde 4 ricaços que estavam ali pagaram para ir ver os destroços justamente do Titanic. Pagaram caro, entraram dentro de uma cápsula que não tinha porta, foi uma placa parafusada para mantê-los ali dentro, um submersivo pequenininho, né, uma coisa ali de 3, 4 metros por 2 metros ali de largura. Então era uma coisa extremamente pequena, sem segurança, é fibra disso, fibra daquilo, não tinha uma estrutura mais rígida, nada. Mandou o negócio lá controlado por um joystick ao estilo videogame. Gente, olha só a situação. Quando chegou a uma determinada fundura ali, né, de profundidade, o negócio foi esmagado pelo peso da água e morreram todos, né, eram 5 tripulantes, um deles ali era dono da empresa, e morreram todos ali, pessoas estudadas, pessoas ricas, porque entraram dentro de um lugar ali, um negócio que não tinha todo aquele preparo. Isso, gente, deveria existir alguma lei que falasse, não, vocês não vão afundar desse jeito aí, vocês não vão... Como assim? A gente vai estudar, vamos ver aqui a pressão que esse negócio aguenta, eu quero que você faça um para eu destruir, eu quero afundar ele sozinho com o peso de 5 pessoas para ver até onde ele vai, o que vai acontecer. A empresa, não existia uma lei que obrigasse ali, que o governo pudesse obrigar aquela empresa a fazer testes antes, embora a empresa deveria ter feito. Não, cataram, meteram 5 pessoas lá dentro e joga lá para dentro do mar. Então, assim, tem leis, gente, que está acima da vontade dos homens, tem lei que está ali para nossa proteção.
né? Então, quando você fala assim, olha, tem uma montanha, aí você só pode chegar até 20 metros de distância ou 10 metros daquela montanha. Então, o pessoal fala assim, mas poxa, eu gostaria de chegar mais perto, bota uma cerca ali na beirada, tal. E tem muitas coisas que envolvem. Vou dar um exemplo. Se colocar 500 turistas ali na beira daquela montanha, pode desbarrancar, todo mundo morre. Então, tem uma lei que está ali para segurança. Estudiosos fizeram as contas, falou, olha, para aguentar determinado peso, somente dessa distância para trás, tudo. Então, muitas vezes as pessoas não entendem, pessoal, não entendem que muitas leis são criadas para nossa proteção, para nossa segurança. Então, são leis educadoras, leis que estão ali para garantir não apenas nossa segurança, mas também um bom convívio entre as pessoas, né? E então são leis aqui, esse respeito à lei, ele tem que estar acima do nosso desejo. Se existe uma lei, ela está ali, ela tem um significado, a menos que seja uma lei que hoje ela não se aplica mais ali na nossa rotina, tudo, mas assim, as leis estão ali, gente, elas precisam ser respeitadas, porque muitas vezes eu não concordo com uma lei, mas ela está ali para minha segurança, por um bom convívio entre uma sociedade, tá bom? E eu dei esse exemplo aí do submersível, porque se tivesse uma lei que obrigasse ali a empresa a fazer testes, que custaria muito dinheiro, teria evitado aí a morte, inclusive, do próprio dono da empresa. O respeito ao bem público, acima do interesse privado e patriarcal. O historiador Freire Vicente do Salvador já escrevia em 1627, nenhum homem nesta terra é repúblico, nem zela ou trata do bem comum, senão cada um do bem particular. Em nosso país, portanto, trata-se de romper a tradição doméstica, tendente ao despotismo, que moldou nossos costumes. Vale a pena lembrar de despotes, em grego, é pai de família, e que a família antiga, como bem observou Benjamin Constant, representava a negação de direitos e liberdades individuais. Toda essa questão aparece com clareza em Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Vamos lá. Aqui quando a gente fala sobre essa questão assim, nenhum homem nessa terra é repúblico, nem zela ou trata do bem comum. Gente, isso aqui fala sobre o respeito ao bem público. Eu, por exemplo, já trabalhei com pessoas, que a pessoa sai de um ambiente, por exemplo, vai no banheiro, da escola, por exemplo, deixa a luz acesa, poxa, apaga a luz lá, não tem ninguém no banheiro. Isso aqui é da prefeitura mesmo, isso aqui é coisa pública, isso desconta do meu imposto. Uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, ela vai garantir o quê? Olha lá o que a gente falou lá em cima, né? A pessoa em estado de servidão, muitas vezes ela é responsável, a sua cultura é responsável por mantê-lo nesse estado de servidão. Muitas vezes nosso imposto vai ficar cada vez mais alto, por quê? Porque os gastos com o bem público é cada vez mais alto, porque muitas vezes nós mesmos não cuidamos. Coloca um banheiro numa praça pública, o pessoal reclama, poxa, a gente tá na praça, não tem um banheiro para usar. Vai um banheiro, a pessoa entra dentro do banheiro para usar substâncias ilícitas, vai no banheiro para praticar atos ilícitos, vai no banheiro, ao invés de fazer suas necessidades no vaso sanitário, faz questão de fazer no chão, rabisca as paredes, você coloca ali um papel higiênico, a pessoa vai lá, usa mais do que deveria, joga fora, às vezes rouba aquilo, furta, coloca um espelho para a pessoa se arrumar, se pentear uma água, larga a torneira aberta, às vezes rouba a torneira, rouba o espelho. Então você não tem um cuidado com o bem público, um bem que está ali para servir a você. Então, aqui fala assim, nenhum homem trata do bem comum, dá valor para nada, ele trata daquilo que é dele. Se você compra uma casa, você cuida bem da sua casa. Mas se você, por exemplo, ganha uma casa do governo, por exemplo, muitos aí valorizam, né? Porque precisa da casa. Outros, às vezes, vende a casa e volta a morar ali numa situação de miséria, esperando ganhar uma próxima casa para vender e vai fazendo assim. Muitas pessoas também fazem isso. Agora, quando você pega o bem comum, você tem um teatro, uma biblioteca, as pessoas não cuidam das coisas. E não cuidam das coisas por quê, gente? Porque não é dele. Ele acha que aquilo não é dele, mas está ali para servi-lo. Quebra um banco de praça, quebra um ponto de ônibus. Poxa, eu não tenho um veículo, eu preciso de um ônibus para ir trabalhar, num dia de chuva, num dia de sol forte, preciso daquela cobertura. Mas ele fica com raiva, ou simplesmente por ato de vandalismo, vai lá e destrói algo que está ali para ajudá-lo. Então aqui fala, né, sobre a importância do respeito ao bem público. O bem público está ali para servir a você, não é servir o prefeito, não é servir o governador. Então, a importância aí do respeito ao bem público, porque não é nosso de uso particular, mas é nosso de uso conjunto com outras pessoas. E todos nós precisamos daquilo, então vamos cuidar direito, né? Vamos cuidar daquilo, ter esse respeito aí para que nós tenhamos aí uma comodidade quando estivermos fora de nossas casas também.
Aqui é a alternativa C, o sentido de responsabilidade no exercício do poder, inclusive o poder implícito na ação dos educadores, sejam eles professores, orientadores ou demais profissionais do ensino. Em política, o termo responsabilidade tem dois significados, melhor compreensíveis na língua inglesa. Vou falar aqui porque eu vou errar meu inglês e vocês vão dar risada. O primeiro termo significa o dever de prestar contas, englobando todos os mandatários, isto é, os que exercem o poder em nome de outrem, do presidente da República ao funcionário mais simples, desde que no exercício do mandato, o segundo termo, no caso, significa a sujeição de todos, governantes ou governados, a rigor das sanções legalmente previstas. Em ambos os casos, a responsabilidade é da essência do regime republicano. Então aqui fala muito aí sobre a questão da responsabilidade aí do exercício do poder. Vou dar um exemplo aqui bem pequenininho que aconteceu comigo. Nós tivemos festa junina na escola e hoje, muitas pessoas não utilizam aí do dinheiro e precisava de uma conta para que fosse realizado o Pix para serem feitos os pagamentos ali da festa junina. Esse Pix nos ajudou bastante, porém, a única conta que tinha ali no momento, que dava para fazer das pessoas que ficariam no caixa, era minha. Então eu cheguei para a gestão da escola e falei, olha, eu não tenho nenhuma transação hoje, então toda a transação que for feita na minha conta será da escola. Tá? Desse modo, aí no final do dia a gente puxa ali o extrato total para ver aí tudo que foi arrecadado. E dessa forma foi feita e foi pago ali também os nossos fornecedores com o valor. Quando chegou no primeiro dia letivo ali, depois do final de semana, eu passei cerca de 3 horas, gente. Catei o extrato da minha conta bancária daquele referente dia, somei tudo mais de 3 vezes, em diversas formas diferentes, até ter certeza do resultado que tinha sido obtido ali, o valor que havia sido pago, e ainda faltava uma pequena quantia ali para eu restituir à escola, no qual foi feita posteriormente. Passei todo aquele extrato por escrito ali para a gestão, fiz ali um pequeno relatório de como estava a minha conta antes, como estava a minha conta depois, tudo que foi pago, Fiz um relatório minucioso, porque olha a minha responsabilidade de poder. Todo o dinheiro arrecadado naquela festa junina, através da transferência ali do Pix, foi para minha conta. Então, para que não houvesse ali, falasse assim, olha, depositou dinheiro a menos para a escola, ficou com mais dinheiro, ou até mesmo eu fizesse as contas por cima e ficasse com dinheiro a mais, ou até a menos, pagasse do meu propósito ali para a escola. Então, assim, o senso de responsabilidade, de clareza, o esclarecimento para as pessoas de que eu fui cuidadoso ali com o dinheiro público, no caso era o dinheiro da escola, era um dinheiro público, então, assim, esse cuidado, esse zelo, não pegar aquilo que não é meu e deixar para as pessoas bem transparente ali de que não foi sonegado ali nenhum dinheiro da escola, que permaneceu na minha conta. Então, assim, isso no caso de governo, tudo tem que ter uma apresentação de orçamento, tudo que foi arrecadado, tudo que foi gasto, tudo isso tem que ser apresentado ao povo, e o povo também tem que fazer esse exercício de participar desse orçamento, de ver tudo que foi gasto ali para ter certeza de que o dinheiro do imposto foi bem empregado, tá? Então é disso que fala esse tópico. A gente vai partir aqui agora para outro tema, pessoal, mas como eu falei, tem que trabalhar daqui a pouco, então vou deixar nossa aula por aqui e esse tema aqui dos valores democráticos vai ficar para a próxima aula, tá bom? Não deixem aí de curtir, de se inscrever quem não está inscrito, divulguem para os amigos para dar uma força. Bons estudos aí, pessoal. Até a nossa próxima aula.